Olá, gente, tudo bem? Esse vídeo foi feito especialmente para você que está estudando para concurso público e que precisa fazer uma questão discursiva, tá? A gente sabe que as bancas nos últimos anos têm pedido para os candidatos fazerem, além daquela provinha objetiva tradicional, fazer aí uma questão discursiva. E eles têm pedido 3 gêneros basicamente, que é o estudo de caso, que é a questão específica, e também eles pedem o texto dissertativo. E nesse vídeo em especial eu vou falar sobre o texto dissertativo. Na verdade, eu pretendo fazer aí alguns textos com esse tema, tá? Então já vou te pedir aí, se você gostar desse vídeo, já deixa seu like e já deixa seus comentários aí, fazendo perguntas sobre o texto dissertativo que vocês querem aprender sobre o texto dissertativo, tá bom? Mas assim, o que é texto dissertativo, né? O texto dissertativo é um texto argumentativo em que você precisa argumentar, colocar suas opiniões sobre um determinado assunto ou tema, tá? E aí você precisa assim persuadir o leitor sobre uma determinada ideia central que você defende sobre determinado assunto, né? Como que você pode convencer o seu leitor, né? Persuadir o seu leitor sobre sua tese, sobre sua ideia central? Primeiro, a partir de uma argumentação. Essa argumentação precisa ter uma fundamentação teórica, uma fundamentação científica. Se você, por exemplo, é uma professora, um professor que está estudando e vai fazer concurso para magistério, seus argumentos precisam estar embasados numa perspectiva pedagógica, como, por exemplo, a perspectiva pedagógica histórico-crítico, né? Então, todos os seus argumentos ali precisam ter uma base. Ou ainda você pode fundamentar seus argumentos numa legislação que norteia aí a prática do professor, como a LDB, como o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então você não pode fazer argumentos a partir do senso comum, né? Os seus argumentos ele precisa ter uma base, uma fundamentação, tá? Outra forma também de persuadir o seu leitor é colocar exemplos que dialogam com a sua realidade, tá? Então, por exemplo, se você vai falar sobre o bullying e você está fazendo uma prova para magistério, como que o bullying ele está sendo configurado, como que ele está sendo vivido nas escolas. Então você pode colocar ali exemplos que são reconhecidos nacionalmente, que aparecem nos jornais, nas grandes mídias, mostrando como que aquele tema precisa ser... É um problema, ele precisa ser trabalhado, tá? E precisa ali ser problematizado. Outra forma de você persuadir seu leitor é trazer uma solução, tá? Uma intervenção, uma proposta de intervenção, e essa proposta de intervenção, no caso dos professores, precisa mostrar a importância ali da escola para a sociedade, qual é a função política e pedagógica da educação escolar, né? Na formação ali do aluno, no desenvolvimento integral dos cidadãos e na sua contribuição para uma sociedade menos preconceituosa, menos violenta, tá? E mais democrática. Então, antes de eu falar mais sobre a estrutura do texto dissertativo, eu queria falar com vocês, né, alguns mitos sobre o texto dissertativo, né? Algumas perguntinhas que aparecem nas minhas aulas presenciais que meus alunos fazem e eu quero aqui responder com vocês a partir desse vídeo, tá? Muitos alunos me perguntam, por exemplo, se a letra de forma zera a redação. Se só posso escrever aquela letra redondinha, a letra de forma então não posso, vou zerar? Claro que não, né? Você pode sim usar a sua letra de forma, desde que você consiga fazer a diferença da letra maiúscula para minúscula, né? Porque a gente sabe aí que os nomes próprios, início de parágrafo, no iniciando depois de um ponto final, a gente tem que usar a letra maiúscula. Então, se você não faz isso, aí configura-se num erro, tá? Mas se você usa a letra de forma e diferencia a letra maiúscula da minúscula, então tá beleza, não vai zerar, tá bom? O rascunho é perda de tempo? Claro que não, né? O rascunho ele é fundamental para você organizar suas ideias. O que você vai escrever na dissertação? Você precisa usar o rascunho. O ideal é você fazer o texto no rascunho, revisar ele e depois
passar para a folha oficial que vai ser corrigida, né, pelo o revisor lá, pelo corretor que vai dar a nota oficial para você. Mas no mínimo, o rascunho ele precisa ser usado no mínimo para você organizar as suas ideias. O que você vai fazer na introdução, o que você vai escrever no desenvolvimento, o que você vai escrever na conclusão. Então o rascunho nunca é perder de tempo, tá? Outra pergunta, não posso repetir palavras de jeito nenhum, né? A gente aprendeu na escola básica que não pode repetir as palavras, né? Claro que o ideal é você não repetir mesmo, mas tem palavras, por exemplo, protagonismo do estudante, algumas palavras assim que são palavras-chave, por exemplo, formação crítica e cidadã, essas palavras é difícil ser substituída por outras, porque são palavras assim já oficiais, né? Por exemplo, como que eu substituiria a palavra legislação, LDB? Então, assim, o ideal é você usar alguns sinônimos, sim. Mas se você vê que a palavra ela já tem ali uma base, já é difícil substituir ela, não tem problema nenhum você colocar ela de novo no seu texto, tá? O título é obrigatório, né? Essa é uma pergunta assim muito feita pelos alunos e aí a resposta é depende, tá? Tem bancas que pedem claramente que você coloque o título e tem bancas que não pedem título, você só coloca título se a banca pedir. Inclusive nessa questão aí, coloca aí para mim o slide, aí você coloca. Nessa questão tá escrito assim: reflita sobre essas questões e redija uma dissertação argumentativa de 25 a 30 linhas, posicionando-se sobre o tema, o comportamento social do brasileiro hoje. Dê um título ao seu texto. Então, nessa questão, está claramente aí pedindo para você colocar o título. Então, você vai ser obrigado a colocar o título. Você coloca o título na primeira linha e na segunda linha em diante você já começa a escrever seu texto. Se a questão não tivesse pedindo título, tivesse apenas pedindo para você escrever sobre um determinado tema, você vai começar a escrever seu texto na primeira linha. Sim, na primeira linha, tá? Alguns alunos me perguntam se não pode começar na segunda, com a justificativa de que a primeira o espaço é muito pequeno. Não, começa na primeira linha. Vários motivos. Tem bancas que até desconta ponto do aluno se ele não começar ali na primeira linha, então não se arrisca, tá? Se tem ali a primeira linha é para escrever nela, ok? Outra questão também que os alunos me perguntam, para escrever bonito, um texto legal, eu preciso escrever palavras difíceis? Claro que não, né? O seu texto ele precisa ser claro, então quanto mais palavras simples você colocar no seu texto, escrever com clareza, ele vai ficar melhor, né? Mais fácil de compreensão. Então, não fica preocupado com esse negócio de escrever palavras difíceis, não. Às vezes você escreve um monte de palavra difícil, dificulta a compreensão. E aí a sua nota nem é tão boa assim, tá bom? Não sei a grafia certa da palavra, o jeito é chutar? Claro que não. Se lá na hora da prova te deu uma dúvida de como escreve aquela palavra, busca uma outra palavra que um sinônimo que você saiba escrever, né? Porque a ortografia, ela desconta sim pontos da redação, né? A gente não pode ser ingênuo. E a última questão que muitos alunos me fazem é: devo assinar o meu texto e colocar a data? Claro que não, tá? A maioria dos editais aí dos concursos públicos pedem para o aluno não se identificar. Então você escreve sua redação e somente isso, não assina, não coloca data, não faça coração, não faça florzinha, não faça caracol, não faça nenhuma forma de identificação no texto. Ah, mas como que eles vão saber que fui eu que escrevi? Relaxa. Na folha oficial tem um númerozinho lá em cima que é o seu número de inscrição. Então ele sabe que é você pelo seu número de inscrição. Você não precisa se preocupar em assinar, tá bom? Então aí, nesse vídeo eu fiz algumas questões, né, sobre o texto dissertativo. Se você quer saber mais sobre o texto dissertativo, se você tem dúvidas de como começar um texto,
Curte esse vídeo, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal e deixe seu comentário. O que você quer saber sobre o texto dissertativo? Tchau, até o próximo.